Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Se tiver um amenzinho guardado aí, tem ainda um guardado ainda, né? Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Tá bom? O Cícero falou, o pastor já está lá para pregar. Eu nem sei mais pregar, irmão. Tanto tempo que eu não prego nessa igreja, já que até desaprendi já. Vamos lá, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Você vê que até o Senhor Jesus orava sozinho, né? A importância de você achar, não, eu oro lá na igreja, eu oro na célula. Não, se você só ora aqui na igreja, você só ora na célula, como eu conversei com um rapaz essa semana, sua vida espiritual ela não vai durar muito tempo, não. O texto continua, diz assim, caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando no barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga assim para quem está do seu lado, os ventos eram contrários. Verso de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Verso número 29. Ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora no verso 30, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Pode sentar no seu lugar ali. Pode deixar a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a fecharem os olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Amém? Feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor. Orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti. Nós te pedimos para que o Senhor fale conosco. Pedimos que a Tua palavra venha no nosso coração. Pedimos para que o Senhor nos abençoe nessa noite. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para recebermos do Senhor uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de esperança. E que o Senhor, Pai, traga isso para os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que os ventos são contrários. Talvez você não. Talvez os seus dias que vocês estão vivendo aí é dias que os ventos estão muito a favor, indo de vento em polpa. Mas nós, pelo menos alguns de nós, temos vivido dias em que os ventos têm sido contrários. Alguém aqui tem vivido dias assim? Os ventos estão sendo meio contrários para você? O pé não, é só a mão mesmo. Nós aqui, irmãos, como Igreja Batista Água Viva, nós temos vivido ventos contrários como igreja também. Temos vivido dias difíceis como igreja aqui nesse bairro. Mas nós, irmãos, cremos que o Senhor nos deu um chamado, um propósito, um sonho que Ele colocou no nosso coração, mas algo que Ele não disse é que seria fácil. E esses ventos contrários chegaram para nós, chegaram em muitas células, chegaram em discipulados. Mas nós cremos, irmãos, que apesar de todas essas coisas, o Senhor é conosco também. Esse texto da palavra de Deus diz que o Senhor estava reunido ali com os seus discípulos e falou, vão indo na minha frente,
pega o barco e vai indo. E os discípulos prontamente ouviram a palavra do mestre. O Senhor falou, porque primeiro eu vou despedir. Não era a multidão, era as multidões. Então o Senhor não podia falar, foi embora. É que nem eu quando vai no final do culto. Depois que eu falei com todo mundo, eu despedi todo mundo. Aí eu vou embora. O Senhor tinha que se despedir. E depois que ele se despediu de todo mundo, ele foi fazer o que, irmãos? Diz que ele subiu ao monte para ficar só e para ele poder orar. Semana eu estava aconselhando um rapaz. Ele falou, pastor, eu não estou muito bem, espiritualmente falando. Você tem orado em casa? Ele, não oro em casa não. Na igreja não, na igreja eu oro. Eu fico pensando assim comigo, irmãos. Às vezes nós estamos aqui e eu não estou para julgar ninguém, em nome de Jesus. Às vezes a gente repara, porque não dá para não reparar. Nós estamos lá orando, adorando ao Senhor, a igreja está lá no terceiro céu, mas o irmão não está orando. Eu fico pensando, se o camarada não consegue orar com clima, com ambiente como esse, o cara desse está orando em casa, nunca vai orar desse jeito em casa. Mas o Senhor Jesus, Ele estava lá orando só, se separou para orar. E saiba, irmão, você tem a sua vida, você tem que ter a sua vida como comunidade, mas eu tenho que ter a minha vida particular com o Senhor. Eu tenho que saber entrar no meu quarto, fechar minha porta e orar para Ele em secreto. Eu tenho que saber fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou chegar muito longe não. E diz que quando o barco já estava muito longe, diz que na quarta vigília, a quarta vigília é, outras palavras, altas horas da madrugada, chega o Senhor andando por sobre as águas. E você, como um homem muito corajoso, estivesse lá no meio da madrugada, numa escuridão, ver alguma coisa andando sobre as... Tenho certeza que você não teria medo, né? Mas os discípulos tiveram muito medo. Gritaram, isso aqui é um fantasma. Alguém aqui ia falar, é comadre Forzinha. Eu falo, que negócio de comadre Forzinha, irmão? Pelo amor de Deus. Aí, o pessoal falou, é um fantasma. E disse que prontamente o Senhor respondeu, sou eu. E Pedro disse, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele falou, o quê? Vem. Olha que coisa poderosa. E Pedro, irmãos, andando por sobre as águas. Por quê? Porque o mestre chamou. Só teve um probleminha. Lembra que quando eles estavam no barco, antes deles chegarem, diz que o barco estava sendo açoitado. O barco estava apanhando pelas ondas. As ondas vinham e batiam no barco, porque era forte o vento. Então eles já estavam com medo do barco virar, e ainda mais eles viam alguma coisa lá andando sobre as águas. Até que eles descobrem que é o Senhor Jesus. Ele anda sobre as águas, mas diz que ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a reparar no quê? No vento. E quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, falou que ele começou a afundar. E ele gritou, Senhor, socorro, me salva. Diz que prontamente o Senhor estendeu a mão e trouxe ele de volta, mas falou assim para ele, por que você duvidou? E colocou os dois dentro do barco de novo. E todo mundo dentro do barco ficou assim, esse camarada é filho de Deus mesmo. Esse camarada é filho de Deus. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre regras para nós alcançarmos o impossível. Aleluia! Pode ser impossível. E para nós é impossível. Nós alcançarmos esse bairro aqui, irmãos, ele é teoricamente impossível quando nós vemos isso aqui. Para nós é impossível crescermos estrondosamente na Igreja de Cruz. Para nós é impossível alcançar a cidade de Camaragibe. Para nós. Mas para aquele Deus a qual nós servimos, para Ele, a palavra de Deus diz que não há impossíveis. O dicionário de Deus não tem impossíveis. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Fala isso olhando no olho de quem está do seu lado assim, fala, para Deus, tudo é possível. Por isso creia. Ele deu pelo menos um amém para você? Se ele deu um amém, porque ele creu, viu, irmão? Se ele não deu nem um amenzinho para você, ele ainda está meio balançado ainda. Até o final do culto aí, ele vai dar um amém. Hoje eu quero falar sobre essas regras, irmãos.
que para nós, sem dúvida, muitas coisas são difíceis de acontecer. Talvez você está passando por algum vento contrário lá na sua casa, ou passando por algum vento contrário lá no seu trabalho, ou seja, lá onde for, os ventos estão muito fortes, está tudo contrário. Não está fácil de navegar nesse marzinho aqui. Os ventos estão muito difíceis. Está impossível de eu resolver isso aqui. Amém. Para você pode ser. Mas para aquele que detém todo o poder não é. Aleluia. E a primeira regra, irmãos, para nós alcançarmos o impossível, é não ouvir o conselho daqueles que ficam dentro do barco. Irmãos, quantos discípulos o Senhor Jesus tinha? Até quem? Ajuda, irmãos, pelo amor de Deus. 12. Ufa! Né? O Senhor tinha os seus 12 discípulos. Mas quantos foram que andaram sobre as águas? Só um. Pedro não pode falar, eu andei sobre as águas. Mas ele tinha outros. Aqueles que estavam lá dentro do barco, todos eles estavam como? Com muito medo. E eles todos acharam que era um fantasma. Mas Pedro perguntou, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. Mas os outros discípulos tiveram essa coragem, não fizeram essa pergunta e ficaram dentro do barco. O texto não diz. Mas será que os discípulos falaram, Pedro, se liga, viu? Ó o vento aí, ó. Você vai andar aí na água, aí você é doido, né? Você vai afundar, rapaz. Não vai dar certo isso não. Muitas coisas que acontecem conosco, as pessoas vêm jogar uma pá de areia em cima dos nossos sonhos. A gente está lá crendo que o negócio vai acontecer, o negócio está pegando fogo e fala, o extintor, menos, vai dar certo não. E às vezes acontece dentro da nossa casa. Você está cheio de sonhos, de projetos, aí chega lá para contar para o seu pai, mas logo você não nem terminou tua escola, você mal sabe ler, escrever, quer fazer alguma coisa na vida, você não vai conseguir nada. Aí vem aquela pá. E esse povo, sabe quem é? É aqueles que não saem de dentro do barco. Esses aí nunca vão experimentar o que é o impossível. Para você é possível, irmão, alguém andar na água? É impossível. As leis da física nos dizem isso. É impossível. Mas quem é que experimenta o impossível? É aquele que não vai dar ouvido para aqueles que vão ficar lá dentro do barco. Porque os que vão ficar lá dentro do barco, eles não vão experimentar o que você vai experimentar. Essa sensação de andar na água. Aleluia. Quem fica dentro do barco nunca vai saber o que é isso. E esses que estão dentro do barco, muitas vezes vão nos desencorajar a galgar novos níveis, a avançar, a ir além. E para esses irmãos, esse aí eu não vou ouvir. Esse eu não quero ouvir. Eu quero procurar ouvir aquele que crê, aquele que fala, ó, eu vou sonhar contigo, vai dar certo, creia. Agora aquele lá que já vai vir, enche aquela pá de areia e joga. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele foi frustrado, ele não conseguiu. E porque ele não conseguiu, ninguém vai conseguir. Eu ouvi uma frase que dizia assim: uma coisa só é impossível até alguém tentar e conseguir. Hoje nós vemos esses homens que correm, né? Aquelas corridas de 100 metros rasos, que nem eu, irmão, muito rápido, igualzinho. E até então todo mundo dizia que era impossível um ser humano conseguir correr abaixo dos 10 segundos. Todo mundo dizia que isso era impossível, até que alguém correu abaixo dos 10 segundos e perceberam, não, é possível. E hoje o que eles dizem? É impossível alguém correr abaixo dos 9, mas eles dizem que é impossível até alguém fazer. Pode ser que alguém consiga? Pode. Porque até então é impossível alguém correr abaixo de 10. Hoje é impossível para alguns correr abaixo de 9. Hoje pode ser impossível para alguns, é impossível você entrar numa faculdade. É impossível você fazer um curso técnico. É impossível você ter um carro.
Porque muitas vezes essas pessoas vão falar isso para você porque elas não conseguiram. E porque elas não conseguiram, ninguém vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque ela não se vê conseguindo, ela vai falar que você também não pode. Mas creia que é impossível até você colocar a sua fé no Senhor. Diga isso para quem está do seu lado: coloque a sua fé no Senhor. Aleluia. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Isso, abaixa um pouquinho para mim o som de fundo. Valeu. E o Senhor, irmão, Ele disse assim para Pedro, dizendo que era Ele, disse assim: vem. E essa, irmãos, é a segunda regra para nós: não tente fazer na sua própria força. Diga isso para quem está ao seu lado: não faça na sua própria força. Leia comigo novamente o versículo de número 28. Diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor. Que olha aqui, até então ele não sabia, viu? Ele deduzia, mas ele ainda não tinha certeza. Olha aqui, ele não tinha certeza. Se és tu, Senhor, manda eu ir contigo por sobre as águas. Olha aqui. Ele foi corajoso, irmão. Ele queria experimentar o impossível. E o Senhor disse: sou eu. Se é o Senhor mesmo, me chama para eu andar na água contigo. É isso que o texto está dizendo. Manda eu ir por sobre as águas. Se é tu, manda eu ir contigo, mas eu quero ir, mas andando na água também. Qual que é a resposta do Senhor? Ele disse assim: então ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com... O X da questão todinha está nesse vem. Se o Senhor não tivesse chamado a Pedro, se o Senhor não tivesse colocado ele para andar sobre as águas, o que teria acontecido com ele quando ele colocasse o primeiro pé? Ele e os peixinhos, Pedro e os peixinhos. Agora, por que que ele andou sobre as águas? Por que que o impossível aconteceu? É porque o Senhor disse: vem. As coisas são impossíveis para nós, é sim. Nós somos fracos, debilitados, dependentes de Deus, nós não conseguimos. Mas quando o Senhor diz assim para nós: filho, vem, aquilo que era impossível faça se tornar possível. Mas não é que o possível é pela nossa força, pela nossa capacidade, ou porque nós conseguimos. Mas o impossível só pode ser feito pelo poder de Deus. Então, se você está tentando fazer o impossível acontecer, não vai acontecer. Até que você ore ao Senhor e busque do poder dele para que aquilo aconteça. Não vai ser na força do nosso braço, não é na nossa capacidade, da nossa inteligência, não é. É pelo poder de Deus. É quando nós ouvimos uma palavra dizendo assim: vem. Aí nós vamos. E quando nós vamos, nós vemos esse poder acontecer. Não vamos conseguir só. Você não tem força. É impossível você andar sobre as águas. Talvez seja impossível você resolver esse bem contrário que está tendo na sua vida. Talvez seja impossível você resolver. E é por isso que nós vamos ao Senhor. Senhor, se é tu, manda eu ir. Faça com que eu viva esse impossível. E quando isso acontecer, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: vem. Aleluia. Você vai ver o poder de Deus se manifestar naquilo que é impossível para você. Irmão, você já teve algum testemunho como esse? Está acontecendo algo assim, você fala: meu Deus, e agora? Estou sem saída. Aleluia. E aquele negócio resolver. Aí quando resolveu, você disse: isso aqui é Deus, isso podia ser Deus. Eu não ia fazer um negócio desse. Como que eu ia conseguir um negócio desse? É nessas coisas que nós vemos o impossível acontecer. É quando nós depositamos a nossa fé não em nós mesmos, mas a nossa fé na palavra do Senhor. É não na minha capacidade, que eu não vou andar na água, mas é no poder daquele que me chama.
É no poder daquele que diz vem. É no poder daquele que faz acontecer. Está contrário o vento? Está difícil o vento? Está difícil navegar o teu barquinho aí? Porque as ondas estão batendo e o barco está quase virando? Está impossível? Pode ser. Para mim, mas não para o Senhor. Irmãos, nós que somos cristãos, uma coisa que a gente tem que tirar do nosso dicionário é o impossível. Às vezes, você vai no hospital e o médico diz assim, ó, não tem mais jeito. Em outras palavras, ele quer dizer o quê? É impossível reverter uma situação como essa. Para você é? Não, eu vou orar. A situação vai mudar. Eu creio que o milagre pode acontecer. Porque no dia, irmão, olha aqui, que você parar de acreditar que o impossível possa se tornar possível, você parou de crer no poder de Deus. A gente nunca pode parar de acreditar que o impossível pode se tornar possível. Porque aquilo que é impossível, ele pode mudar a situação. Ele tem poder para isso. Porque senão, situações como essa, você vai lá no médico, o médico fala, ó, tem mais jeito não. Aí você chega em casa e morri. Tem mais jeito para mim morrer. Você parou de acreditar no impossível. Olha aqui, rasga isso da sua lista em nome de Jesus. Fala para o seu irmão assim, rasgue o impossível da sua lista. Tem algumas coisas que marcaram a nossa história, que muitas pessoas diziam que era impossível. Uma delas era a seguinte: Einstein, você conhece quem é o Einstein, né? O físico, que diz que o cérebro dele era tão grande, depois que ele morreu, eles abriram a cabeça de Einstein, arrancaram o cérebro de Einstein, e o cérebro do Einstein está no museu, você sabia disso? Agora esse homem que todo mundo conhece, que era um homem super inteligente, diz assim, Einstein não conseguia falar até 4 anos, e não foi capaz de ler antes dos 7 anos. Agora imagina, um gênio como Einstein não conseguiu falar antes dos 4 anos de idade. Você já viu uma criança que só com 2, 3 anos não está falando, você fala, esse menino tem algum problema. Vai ser nada da vida aqui, vai dar para nada, meus filhos. Já vi isso já. Agora, o que seria desse aqui? Se fosse esses os pensamentos talvez dos pais, esse menino não sabe nem falar. Aprender a ler, olha a idade que eu não disse aprender a ler. Vai ser nada da vida. Não tem capacidade nenhuma. A palavra seria retardado, não consegue. É lento, não avança. Mas aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Aleluia. Beethoven, aquele músico famoso que tem inclusive aquela musiquinha do Gás lá, é do Beethoven também. A gente conhece, né? A 9ª Sinfonia. Diz que Beethoven talvez foi um dos maiores gênios da música. Porém, o professor dele de música disse assim, esse aqui é um compositor improvável, ele não vai compor muita música boa. Provavelmente vai ser aquelas musiquinhas. Mal sabia ele quem era aquele gênio, que era Beethoven. Thomas Edison era um menino que seus professores disseram que ele era tão estúpido que ele nunca ia conseguir aprender nada. É muito burro esse cara, não vai poder ser ninguém na vida. O Walt Disney, vocês conhecem o Walt Disney da Disney, né? Eu assisti esses dias o filme da Disney, e é muito interessante mesmo. Quantas vezes ele foi mandado embora do trabalho? Não, os seus desenhos é horrível. Não é bom os seus desenhos. Depois o cara construiu o maior império de desenho. Mas para os outros ele era o quê? Não era nada. E a gente vê, irmãos, que pessoas a quem ninguém dá nada pode se tornar uma grande pessoa. Por isso olha para quem está do seu lado aí. Talvez você está com um gênio do seu lado e você não sabe. Se ele não deu nem um aleluia, irmão, o negócio está complicado mesmo, viu? Ele precisa pelo menos melhorar a fé dele. Nem um aleluia ele conseguir dar aleluia. Pode ser eu. Irmão, no dia que você acreditar mais nos impossíveis
do que no poder de Deus, você já deixou de crer em Deus. O Deus a quem nós cremos, esse é que é o Deus do impossível. Outra regra, irmão, para que a gente possa alcançar o impossível: não fique dentro do barco. Você quer experimentar o impossível, irmão? Como você vai experimentar o impossível se você está dentro do barco? Tem gente que nunca se arrisca. Ele quer sempre fazer as mesmas coisas, mas ele quer outro resultado. Já viu? Eu disse que essa frase é coisa de gente louca da cabeça. O camarada faz sempre as mesmas coisas, mas ele quer outro resultado. Tem como, irmão? Se eu faço as mesmas coisas e ter outro resultado? Para que eu possa ter outro resultado, eu preciso fazer alguma outra coisa. Para que você possa experimentar o impossível, você precisa sair da sua zona de conforto. Ele estava muito seguro lá dentro do barco. Os outros discípulos, todo mundo sentado, o barco ainda não afundou. Tem vento? Tem. A onda está batendo? Tá. Olha, já passando por isso. Eles eram pescadores na sua maioria. Ele estava ali, ó, na sua segurança. Mas por que ele experimentou o impossível? Porque ele quis sair de dentro do barco. E tem gente que não quer sair de dentro do barco. O barco aqui é a minha segurança. O barco é a minha zona de conforto. Tem gente que vai ficar a vida inteira vivendo aquela vidinha. Mas por quê? Porque tem medo de arriscar. Porque tem medo de ir além. Porque tem medo de conquistar. Porque fica, e se não der certo? Eu falei se não der, mas e se der também? Porque se a nossa vida a gente só pensar que e se não dá, a gente vai ficar a vida inteira no barquinho. Mas e se eu pensar, mas e se der? A gente tem que gerar isso dentro do nosso coração. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar coisas grandes. Eu quero experimentar coisas poderosas. Mas ninguém experimenta grandes coisas dentro de um barquinho. Tem gente que está lá no trabalho dele. Ele tem um sonho, eu quero fazer tal coisa. Mas ele tem medo. Mas se eu sair do trabalho, der tudo errado. E se eu sair e depois eu perder tudo? Mas às vezes a gente só vai conseguir experimentar esse impossível se a gente sair de dentro do barquinho. Muitas vezes nós vamos nos arriscar. Mas o que nós temos que ouvir para poder nos arriscar? Simplesmente eu vou lá e me jogo? Não. Eu vou orar. Se o Senhor falou, vem, meu filho, vai na hora. E nós vai voando. Aleluia. Outra regra, irmão. Leia comigo o versículo de número 30. Diz assim: reparando na força do vento, ele teve medo, e começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, ou na mesma hora, Jesus, estendendo a mão, o tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Uma outra regra, irmão, para que nós possamos alcançar o impossível, é não ficar olhando para as circunstâncias. Diga assim para quem está do seu lado: irmão, para de olhar para o vento. Quando a gente olha para o vento, a gente tem medo. Quando a gente olha para o vento, a gente desanima. Você às vezes olha para a situação que está acontecendo, é desanimadora, é angustiante. Mas por quê? Eu estou olhando para o quê? Eu estou olhando só para a circunstância. Eu estou olhando só para esse vento que está vindo muito forte. Sabe para quem que eu estou esquecendo de olhar, irmãos? Eu estou esquecendo de olhar para o Senhor. Às vezes, irmão, você está olhando para tudo, todo problema que está acontecendo, mas você não olha para o Senhor. Você não olha para o Cristo que chamou você para fora desse barco.
Ele te chamou para fora desse barco, mas você parou de olhar para Ele. E quando você para de olhar para o Senhor, você começa a afundar, filho. Quando você começa a parar de olhar para Cristo, a sua tendência vai ser sempre afundar. Mas isso não é ainda todo o problema. Porque alguns ainda afundando deixam de clamar ao Senhor. Porque se você estiver afundando hoje, olha aqui, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, fala: Pai, eu parei de olhar para o Senhor. Eu parei. Me toma pela mão. Me tira. Eu estou me afundando, Senhor. Eu estou me afogando. No medo, na desesperança, na angústia. Eu estou afundando, meu Pai. E diz que prontamente Ele vem e nos traz de volta. Aleluia. E por que Ele disse assim para Pedro? Você duvidou? Ele podia estar olhando só para o Senhor. Ele podia estar olhando só para Cristo. Mas ele foi olhar para o quê? Para a situação. Aí se a gente olha para a situação, irmãos, da nossa casa, a gente olha para a situação do nosso Brasil, a gente olha para a situação da nossa família, a situação do nosso trabalho, é angustiante. E se você for se alimentando disso, você vai sempre afundar. Mas olha aqui, se os seus olhos estiverem no Senhor, você vai conseguir experimentar os benefícios. Não para de olhar para Cristo, irmão. Não para de olhar para Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:2 que os nossos olhos devem estar no autor, no consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós olhamos. É nele que tem que estar a nossa fé, a nossa esperança. Por isso, irmão, a sua situação está difícil, os ventinhos estão contrários, está difícil estar dentro do barco, tá? Às vezes você, pastor, eu cheguei até a sair dentro desse barco, vivi muita coisa com o Senhor Jesus, eu comecei a afundar. Clame ao Senhor e Ele vai te resgatar de novo. Olha aqui, irmão, não tire os seus olhos do Senhor, não tire, porque no dia que você tirar os olhos do Senhor, você vai afundar. Quando eu começo a olhar para o homem, eu afundo. Quando eu começo a olhar para o meu irmãozinho, meu irmãozinho está todo errado, eu afundo. Agora, se os meus olhos estiverem no Senhor, no autor e no consumador da minha fé, que é o meu Senhor Cristo Jesus, eu vou permanecer. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos.